1976, este mineiro, que desde os 18 anos de idade vive em São Paulo, publicou um livro que, desde então, já vendeu mais de 300 mil exemplares. A obra se chama A Ilha. O autor é Fernando Moraes. 9 anos depois, em 1985, ele voltou às listas de best-sellers, desta vez com uma história que já comoveu mais de 500 mil leitores. Olga, a biografia da companheira de Luiz Carlos Prestes, trucidada pelos nazistas. Repórter, esta é a profissão de Fernando Moraes. Um extraordinário repórter internacional com a sensibilidade para descobrir o fato palpitante e as virtudes técnicas para saber contar a história. Em que momento, entretanto, nasceu o repórter Fernando Moraes? Eu acho que nasceu o jornalista em mim já na infância, né? Eu talvez seja representante da última geração brasileira que ainda teve ensino público, ensino primário e ginasial de boa qualidade. Era muito estimulado a leitura e, além disso, em casa também. Meu pai lia muito, meu irmão mais velho lia muito, então o acesso aos livros era muito fácil. E eu era ainda um pouco mais que uma criança, tinha 13 anos, e comecei a fazer em Belo Horizonte um jornalzinho de turma, um jornal que se chamava A Bagana, que é o toco do cigarro. Nós todos fumávamos escondido, apesar de precocemente, e ninguém tinha dinheiro para comprar cigarro. Então, o toquinho de cigarro, a bagana, era a coisa que era mais disputada pelos garotos. Então, o título do jornal era A Bagana. Os livros de Fernando Moraes abordam diferentes fatos, envolvem personalidades do Brasil e do mundo, passeiam pelo tempo. Mas todos eles têm um denominador comum. São livros jornalísticos. Jamais outro gênero o tentou. Sua reportagem sobre a terra de Fidel foi não apenas best-seller no Brasil, como também chegou ao exterior. O mesmo sucesso repete-se em relação a Olga. Juntamente com as sucessivas edições brasileiras, o livro já foi traduzido para o chinês e agora chega a 15 países nas mais variadas línguas. Eu queria que você falasse agora sobre o escritor Fernando Moraes. Como é o processo de criação, a seleção de temas? Bom, é um processo bem diferente do processo de criação do ficcionista, né? Que eu imagino que o Inácio de Loyola, o Fernando Sabino, o Jorge Amado devam se enclausurar no seu escritório, na sua casa de campo, na sua casa de praia e ficar ali suando em busca da inspiração, né? E no meu caso, como eu lido essencialmente ou exclusivamente com fatos reais, os meus livros são todos eles abordam ou personagens ou episódios que efetivamente ocorreram. Eu tenho primeiro o trabalho da escolha do tema, né? Por que Olga Benário e por que não Zuzu Ângel? Por que Assis Chateaubriand e por que não Luiz Carlos Prestes? Ou até o tema, mesmo que não seja um personagem, né? Por que a ilha, por que Cuba e por que não a Nicarágua ou Vietnã ou qualquer outro país? Então, aí eu acho que há uma série de fatores que envolvem esse processo de seleção, fatores objetivos e alguns subjetivos, pessoais, né? No caso do Chateaubriand, por exemplo, que é o livro que eu estou trabalhando nele nesse momento. Eu, depois que publiquei o Olga, eu fiquei um ano, mais ou menos, meio tateando, meio apalpando assuntos ou personagens para ver o que ia fazer. E acabei concluindo por Chateaubriand por uma série de razões. Primeiro, por achar que é um personagem pessoalmente muito rico, com uma história pessoal muito forte, muito densa. Era uma figura humana muito singular. E depois pelo fato de perceber
que através dele seria possível, através da biografia dele, através da história dele, seria possível recontar um pedaço muito expressivo da história do Brasil, que é um pedaço que vai de 1920, mais ou menos, até 64. Ou até depois de 64, até 67, a morte de Chateaubriand. Que é, guardadas as proporções e as diferenças, mais ou menos o que me fez me seduzir por Olga Benário, né? Além de ser um personagem fascinante, encantador, através dela foi possível falar um pouco da República de Weimar, na Alemanha, do nascimento do nazismo, da inflexão que o Comintern, a Internacional Comunista, faz em 1935, a inflexão política. Depois contar um pouco da Europa dos anos 30, falar do Brasil que precedeu o Estado Novo, aquele Brasil que flertava com o nazifascismo na Europa, e finalmente contar um pouco da tragédia que foram os campos de concentração nazistas na Alemanha. Então, essa seleção tem muito de objetivo, muito de primeiro, ser um tema que não seja muito gasto, muito conhecido, depois, um tema que possa interessar, que possa trazer alguma informação para a sociedade, que possa trazer alguma informação que não foi dada nos bancos de escola, que não foi contada pela história oficial. E depois também tem muito da empatia pessoal. Então, essa figura contraditória que é Chateaubriand, por exemplo, me seduz muito, me pega muito. A produção de um livro como o meu envolve, antes do trabalho de sentar na máquina e escrever e criar o livro, envolve um trabalho muito grande de pesquisa. Para fazer Chateaubriand, por exemplo, eu tenho relacionados já 230 testemunhos, ou seja, vou ter que fazer ao todo 230 entrevistas para concluir o livro. E, além disso, estou tendo que pesquisar, e já pesquisei, inclusive, boa parte do material no Brasil, em arquivos brasileiros, em arquivos estrangeiros, no Foreign Office britânico. Chateaubriand foi embaixador lá, embaixador brasileiro na Inglaterra durante alguns anos, no Senado Federal.